Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos e se curte os relatos de Maledite, deixa o seu like. Se quer ver mais relatos de Maledite, só que sem foco na assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição, ok? Lá também tem relatos de Maledites e Maleditos. E é isso daí. Se inscreva lá também, se inscreva aqui. Enfim, vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Pagamos pela amarração da minha avó. Olá, Ana e assombrados. Gostaria de dizer que eu sou fã e adoro o canal. Eu sou o fulano, tenho 34 anos e todos os nomes já estão trocados. Eu não vou mencionar locais específicos, enfim. Hoje eu venho contar a história sofrida da Maria, uma amiga. E a partir daqui vai ser ela contando. Ok, então agora é a Maria contando a história dela. Eu nasci em 1985, a terceira filha dos meus pais. Nossa condição financeira não era ruim e morávamos em uma vila pequena entre duas cidades do interior de São Paulo. Hoje eu vou contar sobre o que mais me assombra desde quando eu tinha 18 anos, em 2003. Eu estava na faculdade de pedagogia, que ficava em São Bernardo do Campo. Eu havia me mudado, pois ir e vir seria muito caro. Eu não me lembro a data exata, mas eu fui visitar minha família na vila, próximo às festas juninas. Eu vou explicar minha família para vocês entenderem melhor. A minha avó paterna, Linete, mora na casa ao lado do meu pai. Minha mãe morreu no meu parto e vovó Linete ajudou meu pai a criar os meus irmãos Carlos, Solange e eu. Sempre fomos muito unidos, mas conforme crescemos, fomos saindo de casa para mais oportunidades, já que a vila era só uma vila sem recursos mesmo, Ana. Bom, meu irmão Carlos foi morar em Campinas. Ele trabalhava em 2003 em uma firma grande. Já minha irmã, Solange, estava na faculdade de odontologia e morando em São Paulo. Quando cheguei para visitar o meu pai, só ele e a vovó estavam em casa. Meu pai estava contando sobre as poucas novidades da vila, sobre como estava sendo os dias, que os meus irmãos tinham ido visitá-los, há pouco tempo também, tudo aparentemente tranquilo. Só minha avó é que estava estranha. Ela costumava ser alegre, mas estava muito desanimada. Ela já tinha 63 anos e estava com a saúde debilitada devido a um problema cardíaco. Eu decidi falar com ela a sós para saber o que estava acontecendo. E ela me contou chorando que estava sentindo que ia morrer. Eu simplesmente fiquei sem reação e por pouco não chorei junto com ela, né? Tentei acalmá-la e pedi para ela me explicar essa sensação. Ela me disse que estava tendo sonhos todas as noites com um trabalho que ela fez em 1958. Ela me contou que fez algo horrível e sabia que a hora dela de pagar estava chegando. Eu fiquei mais em choque ainda, tipo, como assim? Minha avó fez um trabalho? Meu Deus! Ela começou a me contar os detalhes. Em 1958, ela tinha a minha idade, 18 anos, e estava apaixonada pelo meu avô. Mas na época, ele estava namorando a melhor amiga da minha avó. Ela disse que no começo tentou se afastar para não magoar ninguém, mas que depois de um tempo ela não aguentava mais amar em silêncio. Os dois estavam muito apaixonados e ela sabia que o meu avô não ia largar a sua namorada para ficar com ela. Então ela foi até uma mãe de santo que era bem conhecida na região. Essa mãe de santo atendia bem longe, mas a minha avó fez de tudo para ir. Chegando lá, era uma casa normal e nem parecia que ela realizava trabalhos. Logo de cara, ela falou que a minha avó estava amando um rapaz comprometido
e minha avó começou a contar os detalhes, que queria ficar com ele sem magoar a amiga dela. A mulher disse que os dois eram muito apaixonados, né? Tipo, o rapaz e a namorada dele, né? A mulher disse que os dois eram muito apaixonados e que nasceram um para o outro. Se ela fizesse um trabalho, de todo jeito a amiga ficaria muito triste. Minha avó pensou bem, mas quem ela realmente amava era o meu avô. As duas fizeram então um acordo. A mãe de santo cobrou barato, pois era um trabalho simples até, e que ela já era experiente em fazer. O trabalho foi feito nesse mesmo dia, com sangue de galinha sacrificada, e até mesmo uma foto que a minha avó tinha dele. Durou cerca de 2 horas, e quando estava indo embora, a mãe de santo prometeu que eles iam se separar em 1 semana, e que logo depois ele iria atrás dela pedindo casamento. Mas também deu um aviso importante. Não sou eu que te cobro o preço, é a morte. E ela vai cobrar um dia. Minha avó nem ligou, e realmente não demorou 1 semana, e o meu avô já estava batendo na porta dela. E rapidamente eles já estavam namorando, a amiga da minha avó ficou devastada e brigou com os dois. Ela foi pouco ouvida. Ela foi pouco ouvida e. É isso? Ela foi pouco ouvida e, sem honra pela vila, decidiu se mudar para longe e esquecer tudo. Tá, bom, era uma cidade pequena e tal, então, beleza. A moça ficou muito triste e acabou se mudando de lá. Quando a minha avó contou com as palavras dela isso, eu não estava entendendo onde ela queria chegar. Eu fiquei em choque com toda a minha... eu não estava entendendo onde ela queria chegar e fiquei em choque que toda a minha família é fruto de uma amarração amorosa feita há anos. Falei que se ela estivesse arrependida verdadeiramente, tudo ia ficar bem. Mas nem eu conseguia acreditar nas minhas próprias palavras. Ela disse que nos sonhos, a mãe de santo que fez o trabalho para ela aparecia e dizia aquela mesma frase que disse antes: não sou eu que te cobro o preço, é a morte, e ela vai cobrar um dia. Minha avó disse que toda a família é fruto da amarração. Disse que meu avô e a Heloísa, que é a ex-melhor amiga dela naquela época, que era namorada dele, acho, né? Que o meu avô e a Heloísa foram feitos para ficarem juntos e que eles iriam ter uma linda família se ela não tivesse estragado tudo. Minha avó disse que o meu pai, os meus irmãos e eu nem deveríamos existir. Ela que estragou o destino e que todos iam pagar por culpa dela. Eu tava assim, sem reação. Não conseguia acreditar nisso. Eu disse para ela se acalmar, mas ela só me pedia perdão. Bom, Ana, eu voltei para casa e só pensava no que minha avó tinha me contado. Infelizmente, como ela imaginava, 1 mês após essa visita, minha avó sofreu uma parada cardíaca e morreu em casa. Eu não queria aceitar que o que ela me disse era verdade. No velório, eu me reuni aos meus irmãos e decidi contar para eles tudo, pois eu não aguentava mais guardar aquilo só para mim. Eles não acreditavam. Falaram que a minha avó morreu porque estava na hora. Eu tentei explicar de todas as formas. Eu disse que o nosso pai poderia ser o próximo. E o meu irmão Carlos me proibiu de falar disso para o papai, que estava passando por uma fase complicada sem a vovó, não é mesmo? A Solange apoiou ele e eu fiquei sozinha nessa história. Ninguém acreditou em mim e se tudo fosse verdade, ninguém acreditou em mim e se tudo fosse verdade eu estava perdida. Bom, depois disso eu prestei mais atenção neles. Eu fazia mais visitas para ver se tudo estava bem, mas não resolveu. Escrevendo essa parte eu começo a chorar, pois eu me emociono até hoje.
O meu pai morreu 2 meses depois da morte da vovó Linete. Ele morreu sozinho, em casa, e todos falaram que foi assim, de tristeza. Morreu de tristeza. Eu duvidei. Nas últimas semanas ele tinha melhorado e estava fazendo chamadas de vídeo comigo todos os dias. Me reuni aos meus irmãos novamente. Todos estávamos arrasados e a Solange começou a acreditar em mim até. Mas o Carlos teimava ele não acreditava e ainda ficava com raiva. Eu pedi para ele tomar cuidado, mas eu não confiei. Eu comecei a perder aulas e eventos importantes. Eu estava me perdendo. Eu mal comia, não me cuidava e ainda larguei a faculdade. A casa do meu pai e a casa da minha avó foram vendidas e divididas para nós. Para ficar próximo do meu irmão, eu acabei me mudando para Campinas. Visitava ele todos os dias e ele me dizia que eu estava paranoica. Certo dia eu fui visitar minha irmã em São Paulo, capital. Ela estava bem e estava namorando um rapaz chamado Pedro. Tudo parecia bem. Passamos a tarde sem tocar no assunto da morte, mas recebemos uma ligação da firma que o meu irmão trabalhava, passamos a tarde sem tocar no assunto de morte, mas recebemos uma ligação da firma que meu irmão trabalhava com a triste notícia de que ele havia se acidentado no ambiente de trabalho e que acabara de morrer violentamente. Menina, credo. Solange e eu ficamos sem chão. Nem mesmo pudemos ir logo para lá. Pedro ficou nos acalmando e depois de um tempo nos levou até Campinas para resolver o velório. 2 meses depois do meu pai, o meu irmão morreu. Eu conversei com a Solange e nós já estávamos cientes que seríamos as próximas. Tudo que a vovó disse era verdade. A morte veio atrás da nossa família, porque nunca deveríamos ter nascido. Como a nossa avó fez uma amarração, ela estragou o destino. O Natal estava chegando e nós duas estávamos sem esperanças já. Ninguém mais sabia. A minha irmã decidiu noivar com o Pedro para ter um mínimo de felicidade. E marcaram o noivado, acredito, para o dia 26 de dezembro, em um resort lindo. Eu fiquei feliz pela minha irmã, mas eu não acreditava que iríamos morrer. Eu fiquei feliz pela minha irmã, mas não acreditava que iríamos morrer a qualquer momento. E a qualquer momento mesmo, Ana. No meio do noivado, menina. No meio do noivado, com vários convidados nadando nas piscinas e aproveitando o dia, a minha irmã Solange acabou se afogando rapidamente em uma piscina de 2 metros e ninguém conseguiu ajudar. Foi tão rápido que eu me senti morta ali mesmo. Começou um caos pelo lugar e eu me desesperei. Não quero dar detalhes desse dia, pois foi o pior dia da minha vida. Eu percebi que eu estava sozinha e seria a próxima. Não tinha o que fazer. Eu vivi os meus dias seguintes esperando a morte chegar. Eu estava no fundo da depressão mesmo, mas algo me surpreendeu. Eu simplesmente não morri. Começou a demorar muito. Foi o ano de 2004, depois 2005, 2006. Aí em 2006 eu comecei a perceber que talvez a morte já tivesse desistido. Pensei até na hipótese de eu ter sido adotada, mas não faz sentido, já que a minha mãe morreu no meu parto. Então cheguei à conclusão de que provavelmente a minha mãe teve um caso com outro homem antes do meu pai, e foi isso que me livrou da morte. Mesmo assim, eu vivi o luto da minha família por anos. Eu e o Pedro nos tornamos bons amigos, e eu contei a ele, eu acho, tudo sobre a minha avó.
Ele também ficou em choque, mais chateado ainda pela morte de Solange. Meus amigos me ajudaram a me recuperar e sair da depressão. Aos poucos comecei a melhorar e em 2007 retornei os meus estudos do zero e hoje eu sou professora. Agora, em 2025, eu penso que a morte não levou... Agora, em 2005, eu penso que a morte não me levou por um motivo que só pode significar que eu não sou filha biológica do meu pai, que me criou, né? Hoje eu vivo normalmente e sigo em frente sem medo da morte. Bom, muito obrigada pela oportunidade de contar essa história, Ana. Eu quero deixar claro aqui que essa história me assombra até hoje e eu jamais mentiria sobre isso tudo. Um beijo aos assombrados e a você, Ana, querida. Bom, aqui é o fulano de novo, Ana. Eu cheguei a contar para ela que isso tudo parecia história lá do filme Premonição, sabe? Quando a pessoa deveria ter morrido e não morreu no momento, aí a morte vem buscar de qualquer jeito. Ela sofreu por anos e por isso eu sei dessa história muito bem, há anos. Eu ajudei ela a sair dessa depressão em 2007 e ainda conheci o Pedro. Eu quero agradecer por ler o relato, sou muito fã do canal e de você, Ana. Um grande beijo. Um beijo pra você, muito obrigada. Menino, isso daí parece história de filme. Assim, realmente eu ia ficar pensando, falando, não, acho que né, não há tanto assim, tudo, mas, meu, como que explica isso? A avó sentindo, aí a avó explicou sobre a situação, 1 mês depois ela morreu, 2 meses depois o pai, pouco depois, eu não lembro direito, aí foi o irmão, depois a irmã, meu... E aí ela, não sendo filha biológica dessa... ela saindo da linhagem, né, ali, porque foi a avó, o pai, ela saindo dessa linhagem, né, sendo filha, vamos dizer, só da mãe biologicamente, que não tinha nada a ver com a avó aí que fez a amarração, ela tem escapado dessa maldição. Mas, gente, então isso existe mesmo, essa maldição hereditária aí, essa, né, então a avó dela teria sido a Maledite, né, a avó dela teria sido uma Maledite aí que tirou o homem da outra moça que parece que era destino, era para eles estarem juntos e ela foi lá, meteu o dedo e ferrou com tudo. Gente do céu, mesmo? Teria sido algo psicológico? Mas, gente, eu acho que é muito forte, né? Muita coisa para ser algo assim que colocou na cabeça deles que agora tem uma maldição e vai, um por um, vai falecer. Mas não pode ser algo só psicológico. Meu Deus. É difícil de assimilar tudo isso para falar que isso é verdade. Não tô falando que é mentira, tá, moça? Mas é que uma situação assustadora, né? E foi avisado a ela, né? Que ali melhor era não mexer. E o que ela falou, isso vai ser cobrado, tá? Eu posso até fazer, mas isso vai lhe ser cobrado uma hora. E não foi só dela, foi de toda a família, que não era para ter acontecido. Vamos dizer. Gente do céu, fiquei chocada agora. Olha, deixem as suas opiniões com respeito, por favor. E se já passou por alguma situação parecida, envie o seu relato, ok? Este foi o relato de Maledite de hoje, espero que tenham gostado. Apesar de triste, né? Bem triste, porque, meu... Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.